Estamos ao vivo. Tudo bom, queridos? Retomando, vamos continuar nossas conversas aqui no Instagram e lá no YouTube, dessa vez. Tudo bem com vocês? Eu resolvi agora deixar a lição de casa, então eu deixo ali o que eu vou falar à noite, assim vocês já se preparam, assim vocês já estudam junto comigo, assim vocês já chegam aqui para saber, para lembrar um pouquinho do que eu falei na live anterior, na aula anterior, no que eu vou falar hoje, enquanto esse assunto interessa a vocês, vocês já se preparam com as perguntas, com a interação que a gente vai ter por aqui. Nessa minha retomada de lives e de aulas, tem sido muito importante para mim retomar alguns conceitos com os meus alunos, com os meus pacientes, mas com vocês, começar aqui do zero de novo, um beabá, uma aula, como eu gosto de fazer, né? Eu tenho uma professora que fala que eu dou papinha de neném para os meus alunos, que eu faço o resumo mais simples possível, mais instrutivo possível para que vocês consigam entender o que está acontecendo aí, de onde vem esse desconforto, de onde vem essa aflição, de onde vem essa angústia, de onde vem esse medo, de onde vem tudo isso aí que vira num determinado momento, como eu costumo dizer, um samba enredo que toca dentro da gente e eu não sei exatamente como me organizar. Gente, a gente fala muito de saúde física, mental e espiritual, né? De corpo, mente e espírito. E no meio desse caminho, entre o corpo, a mente e o espírito, existe um componente fundamental que são as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Aquilo que me atravessa de uma forma que eu não tenho como controlar, que eu não consigo controlar. Não existe a possibilidade de controlar. Então, todos vocês, sem sombra de dúvida, que hoje já tiveram aquele momento, né, da taquicardia, da palpitação, de algo que me atravessa, algo que me inunda e eu não sei de onde vem. Essa insegurança, esse medo que me atravessa, que me inunda e eu continuo não conseguindo lidar com ele, continuo não sabendo como lidar com ele. Então, muito importante que você se pegue pela mão e entenda que muitas das nossas reações, o cérebro não teve o tempo para pensar e para organizar. Ele simplesmente está correndo atrás ali de um comportamento que você já teve que foi mais forte que você. Deixa eu dar um exemplo. Aquelas situações extremas. Uma mãe que o filho foi atropelado e ela conseguiu erguer o carro e tirar a criança debaixo do carro. Né? Uma situação de violência que uma pessoa conseguiu reagir e tirar a arma do bandido. Ela não pensou, ela não teve tempo para organizar como é que eu vou, neste momento, agir de determinada forma. É algo instintivo, é algo mais forte que vem de dentro da gente. E quando nós percebemos, nós já agimos. Esse é um aspecto. Vocês sabem, já me ouviram falar inúmeras vezes sobre isso, mas existe uma outra camada, muitas vezes mais sutil da nossa existência, muitas vezes mais complexa da nossa existência, que também somos nós e que a gente desconhece e que a gente se priva, e é o que eu chamo aqui do nosso corpo emocional. Então, como eu lido com as minhas emoções? Quanto tempo eu estou dedicando para entender as minhas emoções? Então a gente fala sobre somatização, a gente fala sobre dor, a gente fala sobre como isso se instala na fisiologia, tudo isso. Mas, de fato, como é que a gente reverte? Como é que eu deixo de sentir o que eu estou sentindo? Como é que eu deixo de sentir essa tristeza absoluta? Como eu deixo de sentir o medo? Como eu deixo de sentir a insegurança? Como eu deixo de sentir a ansiedade? Olha lá o exemplo da Carmela, que lá do Mato Grosso do Sul, que uma mãe matou a onça para salvar o filho que estava brincando no quintal. É perfeito, é exatamente assim. Por que sai de dentro de mim uma leoa? Por que sai de dentro de mim uma criatura? Por que sai de dentro de mim uma força
incomensurável, eu não sabia nem que eu tinha, né? E muitas vezes é exatamente o oposto, eu não consigo lidar com nada disso, não me fala, não me conta, eu não quero ouvir, não abre a porta do quarto, não abre a janela de manhã, porque eu não consigo atravessar esse lugar de dificuldade. Então, onde moram nossas angústias? Porque a angústia, ela não tá lá entre as nossas 5 emoções básicas. Ela tá vindo de um outro lugar, mais complexo. A indignação, a decepção, a frustração. De onde vem esses... De que lugar vem? E por que você não deixa entrar? Então lá atrás eu falei sobre o triângulo do drama, lembra? Nós vivermos presos num drama basicamente de 3 emoções, de raiva, medo ou tristeza. E eu fiz uma masterclass inclusive sobre isso, agora eu vou voltar na aula, você vai me acompanhar lá no YouTube. Então, por que é que eu não consigo sair? Porque eu não tenho repertório deste outro corpo emocional com o qual eu preciso conversar, pro bem e pro mal, para as coisas boas e para as coisas ruins que ele vai me atravessar e que ele vai me alimentar, que vão me atravessar, porque tudo isso sou eu. Tudo isso é você. Então, nós pensarmos em nós mesmos como pessoas muito mais complexas, muito mais sutis, muito mais profundas. E este é esse vasto repertório de emoções que a gente pode ter. Então, além da tristeza, a gente pode ter a melancolia, a gente pode ter a sensação de vazio, a gente pode ter a saudade, a gente pode ter a perda, a gente pode ter o luto, a gente pode ter uma série de outras emoções, sentimentos, sensações relacionadas à tristeza. Aqui nos Estados Unidos eu ensino para todo mundo saudade. O que é saudade? Porque é uma palavra que não existe em inglês. E eu gosto de definir saudade como aquela lembrança que a gente tem de alguém ou algo que a gente amou muito, que a gente não tem mais, mas que nos habita num lugar confortável, num lugar gostoso. Eu posso ter só as lembranças boas. Outro dia, uma paciente me falou assim, eu ainda continuo sonhando muito com meu pai, que faleceu há 10 anos atrás. Eu falei, que coisa boa! Não é ótimo quando você acorda e pensou que sonhou com ele e que ele estava ali? Ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Eu falei, não é mais um tempinho a mais que você conseguiu estar com ele, que você laceou para estar com ele? E ela falou, é. Então a gente pode ver de outra perspectiva. Só que a gente tem que aprender a ver de outra perspectiva. Porque aqui que vem o pulo do gato, gente. Ninguém nunca ensinou. Então não importa como você esteja se sentindo aí hoje dentro da sua angústia. E você tá fazendo 1 milhão de coisas para fugir dessa angústia. Você tá comendo, você tá bebendo, você tá saindo, você tá no Tinder, você tá vendo novela, você tá fazendo qualquer coisa para preencher, né, para tentar não ter essa sensação presente dentro de você. É o contrário, vamos parar um pouquinho e vamos dar uma olhada para essa angústia. O que ela traz? Ela não é sua inimiga. Ela é sua amiga. Ela não está aqui contra você, ela está aqui com você. Essa semana eu estava conversando com um empresário famoso daqui, eu falei, como você tá? Ele falou, decepcionado. Eu falei, que ótimo, vamos sentar aqui, eu, você e sua decepção. Por que ela tem que ser negativa? Ela pode ser muito positiva num médio prazo, num longo prazo. A decepção me trouxe muitos aprendizados, me trouxe a revelação de que eu não posso confiar nessa pessoa.
De eu não quero fazer esse projeto com essa pessoa. De que eu não quero dar meu tempo para quem não me dá tempo de volta. Eu não tenho mais tanto tempo assim. Com quem é que eu quero gastar? Com quem é que eu quero estar? Com quem é que eu quero dividir? Isso tudo, gente, dentro desse universo que o nosso corpo emocional representa, a gente precisa de tempo para conversar com ele. É nele que acontece um diálogo interno. Onde eu pergunto, o que está acontecendo comigo hoje? Como eu acordei? Como eu tô indo dormir? Como é que eu tô mudando? O que tá se movimentando aqui dentro de mim? Porque se nós não estabelecermos estes diálogos, se nós não conversarmos conosco um pouquinho todo dia, de uma forma diferente, sabe o que vai acontecer? Aquele ditado famoso que diz assim, você espera resultados diferentes do mesmo comportamento. Não tem como. Não tem como. Não tô pedindo pra você se desafiar, não tô pedindo pra você se superar, não tô pedindo, ao contrário, tô pedindo pra que você tenha muita gentileza, muita tranquilidade, muita calma pra tomar as próximas decisões, levando você em consideração. Priorizando um pouquinho, tá? Porque eu sei que vocês não conseguem priorizar extensivamente aquilo que seria bom para você também. Qual é a tua opinião? Será que você quer? Ou você tá fazendo para acomodar, você tá fazendo para apaziguar, você tá fazendo para que seja mais fácil? O que de verdade é mais fácil para você? Ah, lógico, morar no Caribe, né? A gente viajar para Disney, a gente viver num lugar onde não tenha conflito. Mas a vida não é isso. A vida é feita de conflitos e os conflitos estão aqui nos desafiando o tempo inteiro para que a gente cresça. E crescer diz respeito a entrar nesse outro universo emocional que me circunda. E a gente tem muito preconceito. E quando eu vejo, eu já tô lá acelerando, fazendo, e não tô sentindo. E aí eu comecei a morrer. Porque eu comecei a me desconectar do meu sentimento. Então o que faz com que nós sejamos humanos, o que faz com que a gente... Saudade de vocês, meninas, Rita, Mônica. Todo mundo. Mas é muito bom, né? Ouvir e fazer sentido. Alguém um dia falou isso pra mim, me explicou. E é por isso que eu venho aqui falar isso pra vocês. Nesse fim de tarde lindo aqui. Hoje tá bonito. Dá pra ver o mar? Dá, né? Tá lindo hoje. Podia, né? Tá em outro lugar, fazendo outra coisa. Não ganho nada pra estar aqui. Nada de nada. A não ser vínculo, convívio com vocês, tempo com vocês, essa sensação de que, uau, ajudei mais alguém já entendeu essa subjetividade para um outro lugar, porque é isso que transforma as nossas vidas. E transforma definitivamente. Transforma definitivamente. Uma vez que eu aprendi a me ouvir, eu aprendi a me dar lugar, eu aprendi a me dar espaço, em seguida eu vou aprender a me dar voz, eu vou aprender a dizer, eu não quero. E isso são os limites que nós vamos colocando com o passar dos anos ou não. E cada vez que a gente vai deixando de pôr os limites, deixando de dizer eu não quero ir, eu não quero fazer, eu não acho que vai ser bom pra mim, eu vou me forçar de novo a me colocar numa situação que eu não quero, eu vou me desorganizando. Eu vou tirando de mim. Entende? Tem um preço. Tem um custo dizer assim, ah não, tudo bem, foi só mais uma vez, não custa nada. Custa. Esse não custa nada, gente, custa nossa saúde mental. Nossa saúde emocional. Tudo tem um custo pro organismo, tudo tem um custo pro corpo. Quando eu comecei a tremer, quando eu me senti tremendo, né?
eu já estava indo além daquilo que eu conseguia dar, daquilo que eu conseguia fazer. Lembra, já expliquei isso. Um ataque de raiva, uma crise de raiva são 7 horas pra gente voltar ao normal. Essa sobrecarga tá lá. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não tem pausa. E a vida é feita de pausas. De muitas e muitas e muitas e muitas pausas. Entenderam? Pausas ao longo do dia. A gente precisa pausar, a gente precisa olhar, a gente precisa entender, a gente precisa avaliar e a gente precisa concluir. Então, a dor de cabeça, a dor nas costas, a crise, qualquer uma delas, qualquer uma, é quando você já foi além daquilo que você conseguia. Mas a gente não percebe, a gente só vai ficando o quê? Irritado, mal-humorado, bravo, contrariadas. Então o pano de fundo da nossa existência passa a ser a contrariedade. Eu tô sempre contrariado, eu tô sempre de mau humor. Eu nem percebo que eu tô sempre irritado, contrariado e de mau humor. E o corpo vai pagar essa conta. E aí o meu envelhecimento, e daí eu me olho no espelho, tô acabado, daí eu não tô conseguindo me recuperar, eu não conseguia mais ter o corpo que eu tinha, eu não consigo mais ter, né, a disposição que eu tinha. Tudo isso precisa ser entendido, gente, que é de não saber estabelecer esse trato com as nossas emoções. O que é que eu estou sentindo agora? E podem perceber que a angústia está aí em quase todos vocês. Agora, de onde está vindo essa angústia? Qual é a natureza dessa angústia? Por que é tão difícil para mim falar não? Por que é tão difícil para mim dizer não é bom para mim, eu não quero, eu não vou fazer? Porque nós somos muito educados, né? Nós somos muito bem educados. Desde criança. Desde crianças, desde a nossa infância, a fazermos o que o outro mandou a gente fazer e não o que a gente quer fazer. E não tem nada a ver com egoísmo. Tem a ver, no meu ponto de vista, na perspectiva que a gente está trabalhando aqui, com não adoecer. Eu preciso ter tempo para mim. Vocês não têm tempo para vocês nem quando vocês estão dormindo. Vocês não têm tempo para vocês nem quando vocês estão sonhando. É pesadelo. É um sono carregado, é um sono pesado, é um sono difícil. É um sono que não restaura. Você dorme e você acorda restaurado lá, espreguiça na cama. Ai, que delícia. Ouve o clima lá fora, o passarinho. Percebe se tá frio, se tá calor, interage ou não. Tava conversando com a Gisele hoje sobre uma situação que a gente viveu e eu perguntei, eu tava preocupada com a pessoa, uma pessoa muito querida pra mim, uma pessoa muito importante pra mim. A Gisele encontrou com ela, eu falei como ela estava, ela falou dura, muito dura. É a resposta natural, é a resposta mais espontânea. Enrijecer e lidar com a situação. Atravessar. Fazer o que precisa ser feito. É que tinha um cachorro ali hoje, agora há pouco antes de eu começar, ele tava me olhando, eu olhando pra ele. Achei que era ele. Entenderam? Eu enrijeço, eu entubo e eu vou. Eu faço o que eu tenho que fazer. A que preço, a que custo. A gente vai ficando para trás. Mas a gente vai ficando muito para trás. Muito para trás. Então, é muito importante questionar todas as relações em que a gente tá, as relações de trabalho, as relações familiares, as relações íntimas. Porque muito tempo dentro dessas relações, a gente se desconstrói para agradar o outro. Tem uma PhD aqui nos Estados Unidos, Dr. Shefali, eu gosto muito do trabalho dela. Ela fala, ela é uma grande precursora em dizer assim, quantas vezes eu não surtei na frente das minhas filhas
E as minhas filhas se assustaram e dali em diante eu percebi que elas mudaram comigo. Eu passei a ser a mãe que elas temiam, não a mãe que elas admiravam. Daquele dia em diante eu não tinha mais meninas inteiras ali na minha frente. Eu tinha meninas com as almas quebradas porque elas precisavam saber lidar com essa mãe aterrorizante, ameaçadora. Quantas vezes nós fomos as filhas, os filhos desses pais aterrorizantes e ameaçadores? É ótimo. Então, quantas vezes eu tive terror do meu pai? Eu pergunto sempre, né? Quantos de vocês aqui lembram da surra que vocês levaram na infância? Uma só. Já é o suficiente para entender que nós somos educados com violência. Nós somos educados com abuso, com o que hoje é considerado home bullying, né? Com o que hoje é considerado assédio moral dentro de casa. Quase todos nós. Raríssimas são as exceções em que eu pego que não houve violência ou que não houve opressão. Então a gente não sabe conviver com a gente num estado de segurança. A gente não sabe estabelecer uma relação confortável. Não, já tá bom pra mim, já tá bom pra mim. Eu tenho uma paciente, ela vai comentar aqui, que ela fala o tempo inteiro, eu comprei, mas era só uma panelinha. Eu comprei, mas era bem baratinho. Eu comprei, falei, mas que coisa chata, você não pode nunca comprar uma coisa legal pra você, uma coisa bacana pra você, se dar um presente, tudo que você vai fazer pra você tem que ser uma porcaria. Né? Tem que ser assim o mínimo. Ah, eu comprei uma flor, mas era uma florzinha. Eu comprei uma santa, mas era uma santinha. Por que não pode ser uma coisa bem legal? Porque eu não mereço. Porque eu não sei receber. Porque nunca me ensinaram. Porque é um desafio. É um desafio cuidar de mim com zelo. É um desafio cuidar de mim com cuidado. É um desafio cuidar de mim com asseio. É um desafio dar pra mim, não que os outros vão vir na minha casa e vão ver que é maravilhoso, mas o que eu acho que seja. O que eu acho que é importante pra mim. Então, se não houver diálogo com estas emoções que nos circundam, essas emoções que nos rodeiam, eu não vou saber se aquilo é importante pra mim ou não. Eu tava conversando com meu cunhado, eu tô na casa dele hoje, que ele vai fazer um procedimento e por isso que hoje tá um pouco meio confuso. E a gente veio ficar com ele. E aí eu falei assim, eu vou fazer lá da sacada minha live, minhas aulas, tudo bem? Daí ele falou, tudo bem, deixa eu te dar uma cadeira bem legal. E ele me deu essa cadeira aqui, que é a cadeira que ele estudou, que ele escreveu o PhD dele em Harvard. E eu falei, nossa, que legal. Conta. Ele falou, tem uma história essa cadeira, você quer ouvir? Eu falei, lógico. Daí ele falou, então, eu tinha ido pro exército, tal, voltado do exército, tinha terminado minha graduação e fui aprovado, né, pro doutorado, para fazer o PhD. E eu ia passar outros 5 anos escrevendo a tese. E essa era a cadeira que eu usava na minha graduação. E eu peguei, virei pra minha mulher e falei assim, vou mandar minha cadeira vir, porque eu quero, é uma cadeira super confortável, e eu quero a memória da graduação para eu sentar para escrever a tese. Precisa da cadeira? Óbvio que não precisa. A tese dele é uma das teses mais respeitadas de organização das águas do Pacífico, do Norte Pacífico, do Pacífico Norte. Ele é um ambientalista famoso, que deixou um legado incrível. Precisa da cadeira? Precisa. Entendeu? Todo mundo vai dizer não. Mas era o lugar que para ele trazia a memória afetiva, trazia a memória dos tempos dele da faculdade, dos tempos dele em que ele se inspirava. Então, por que eu não posso me dar apoio? Por que eu não posso me dar recurso? Por que eu não posso me dar condições de viver aquilo que é melhor pra mim? E, gente, não tem nada a ver com dinheiro.
Absolutamente nada a ver com dinheiro, tem a ver com esse estado de espírito. Então, meu corpo tá cansado, meu corpo tá exausto, eu preciso sair para beber, para me anestesiar, para não pensar. Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas que horas você vai voltar para pensar? Que horas você vai voltar para dizer, não tô conseguindo lidar, preciso de ajuda? Que horas você vai voltar para entender que sim, as emoções são muito mais importantes, são muito mais relevantes e são muito mais fundamentais para que você tenha um cérebro saudável do que o coitado do cérebro lá tentando criar uma narrativa. Agora eu vou criar. Agora eu vou pensar que eu sou farto. Agora eu vou pensar que eu tenho isso. Não vai. Pensa, quer dizer, vai resolver amanhã? Não vai. Porque a emoção não flui. Se eu dou carinho, eu recebo carinho. Quantas não são as pessoas que me ligam aos berros, aos gritos, reclamando do marido, reclamando da mulher, reclamando dos filhos. Com eles nunca tá nada errado. Aí quando você levanta um pouquinho assim, ó, a tampa do que tá acontecendo com eles, tá um burburinho só ali, uma balbúrdia, na verdade, tá um inferno. Entendem? Por quê? Porque essa pessoa não sabe lidar com ela. Ela passa a vida corrigindo todo mundo. Gente, a nossa opinião é só nossa opinião. Que, aliás, a minha eu não dou nunca. Por quê? Porque eu tenho um olhar técnico, eu sei o que está acontecendo. Né? Se eu vou num jantar, ou se eu vou num almoço, eu estou lendo o comportamento das pessoas ali, eu sei o que está acontecendo. Brincam muito comigo me dizendo assim, você está me lendo, né? Eu faço assim, Daí a dar minha opinião, não são meus pacientes, não são meus alunos, não estão inscritos lá nos meus programas. Eu não tenho nada a ver com a vida daquela pessoa. Ou com as escolhas dela. Entenderam? Eu tenho a ver com a minha. Por um período de tempo nós vamos estar ao lado dos nossos filhos. Por um período de tempo nós vamos estar ao lado dos nossos companheiros. Por um período de tempo nós vamos estar ao lado dos nossos pais. Por um período de tempo a gente vai ter determinado trabalho. Mas a vida muda o tempo inteiro. A vida é impermanente o tempo inteiro. Ontem não tá igual a hoje de jeito nenhum. Por mais entediados que vocês possam parecer, vocês estão envelhecendo. Nossa certeza única é que a gente vai morrer, né, gente? Agora como? E como é que eu vivi? Pra mim. Porque ninguém, absolutamente ninguém, é responsável pela vida que você tá vivendo pra você. Com você. Hoje. Entenderam? E nem ninguém nunca vai ser responsável. Então, esse chamado para autorresponsabilidade é um chamado muito doloroso, é um chamado muito difícil. Mas ele é o único que a gente pode ter com a gente. Nosso corpo emocional é tanto ou mais importante que o nosso corpo físico, só que ele é etéreo, ele é sutil. Ele não tá aqui, não tô pegando, não tô sentindo. Ele é algo que eu tenho que me desenvolver para conhecer. É o convite que eu te faço. Vamos juntos. Te ensino. Se convide a olhar para esse conteúdo que é seu. O que eu tô espelhando aqui para você é algo que já existe dentro de você. Não tô te vendendo nada, não tô te cobrando nada para isso. Estou só te mostrando. Existe dentro de você um ser humano e humanizar é dar voz a esses sentimentos, dar voz a essas sutilezas, dar voz a esses lugares desconhecidos mais amplos, mais profundos e mais vastos. Quando é que você vai entrar nesses lugares? Quando é que você vai se permitir entrar em contato com um espaço dentro de você que é um lugar sagrado, que é um lugar sutil, que é o lugar do intermeio entre o que meu corpo pode
experienciar da própria espiritualidade. Como ela vai se manifestar para você. Fica meu convite. Tá bom? Uma live para te deixar para pensar aí um pouquinho, para nos reunir em breve com as soluções para aquilo que eu não tô conseguindo resolver sozinho e para as percepções desses novos momentos que podem ser muito mais leves, saudáveis e sacralizados. Um beijo no coração de vocês. Prestem atenção no que eu tô falando aqui. Vou continuar repetindo. Se cuidem. Tenham uma ótima semana, gente. Até quinta. Tchau.